Cuidado com o pensamento mágico. É muito comum no meu meio, onde eu estou atuando, no ramo da terapia, psicologia, autoajuda, esses canais que falam sobre coisa da mente, né? A lei da atração e tudo mais, física quântica. É muito comum um pensamento mágico que se propaga nesse meio. E é algo complicado de dizer porque, assim, está muito no campo da fé, está muito no campo da crença. E eu não vou ficar aqui mexendo com crença em específica. Nós somos movidos por crenças, é verdade. Você é movido por crenças. E quando falo crença, eu não estou falando em sentido religioso. Cada pessoa tem suas próprias crenças, independentemente se são crenças religiosas ou não. Mas nós somos movidos por elas. Elas comandam nossa vida. Elas comandam como que nós pensamos, qual que é a perspectiva que nós temos em relação à nossa própria vida, em relação à vida dos outros. Então, quando nós estamos entrando nesse campo de crença, fica um pouco complicado. No meio em que eu atuo, da psicologia, terapia, hipnose, autoajuda, né? Todo esse bolo, né? Todo esse universo, toda essa bolha, é muito comum o pensamento mágico começar a se propagar. A questão aqui não é nem se aquilo é ou não verdade, se isto é uma questão religiosa ou não. O problema é quando isso começa a virar um charlatanismo. Quando isso começa a virar algo negativo. Porque tem muita gente malandra, muita gente espertinha, que gosta de passar a perna nos outros, que gosta de mentir para a outra para ter o quê? Ganho. No Brasil se tem que tomar muito cuidado, porque tem muito pilantra, muita gente malandra aqui, que fala bem, que se expressa bem, mas que está na realidade tentando ganhar vantagem em cima de você. Então eles vão lá, falam um monte de coisa e são até convincentes. Só que o pensamento mágico é uma característica desse povo. Sabe aquela ideia de que você atrai tudo que você pensa? Tudo que acontece, aliás, na sua vida é você que está atraindo, seja coisa boa ou coisa ruim? Pois é esse tipo de pensamento, é esse tipo de papo, que apesar de ter um certo fundamento, até certo ponto é verdade, muitas coisas na sua vida é você que está atraindo, não é tudo, não é 100%. E esse tipo de conversinha é muito utilizado por pessoas que querem se eximir da própria culpa. Ou seja, eles estão ensinando alguma coisa a você, estão tentando lhe passar uma ideia, mas de antemão já implantam em você uma ideia, um pensamento, uma crença de que é você que é o culpado, é você que é o responsável. Ou seja, se você comprar o curso deles, se você fizer aquilo que eles estão falando e por um acaso não der certo, eles estão já se eximindo da culpa. E se você comprou a ideia deles, é você que vai ficar se sentindo culpado. É você que não conseguiu atingir os R$1 milhão em 30 dias, porque foi você que não teve fé. Você que não se dedicou o suficiente. Quando você fica doente, quando acontece alguma desgraça na sua vida, eu que sou o culpado, eu que criei isso, eu que atraí isso. Tá percebendo como que isso daí é perigoso? Inicialmente, um pensamento desse pode até ser positivo, porque existem pessoas que vivem se sentindo vítima da situação e que vivem culpando os outros e nunca assumem para si a responsabilidade. Isso é verdade, também é ruim. Pessoas que somente culpam as outras e nunca assumem a responsabilidade pelos seus próprios atos. Isso daí é péssimo, tá? Se você é esse tipo de gente, comece a rever bem os seus conceitos. Porém, o outro extremo também é negativo. Se você acha que você vai controlar todas as coisas na sua vida, cada aspecto da sua vida, que é você que está atraindo, criando, né? É muito comum, né, esse termo, né? Cocriação. Cuidado. Porque existem muitas coisas que você não tem poder sobre. Você tem poder
limitado. É muito grande, sim, a capacidade da nossa mente, é verdade, ela é extraordinária, mas existe um limiar aí, onde a coisa passa a ser algo, de fato, real, palpável, para o pensamento mágico. Você precisa usar de bom senso nessas horas. Afinal de contas, se eu ficar pensando que eu tenho asas e que eu posso voar, não importa o quão eu penso nisso, o quanto eu acredite nisso, eu jamais vou criar asas e jamais vou voar, pois eu estou preso a uma outra lei. E tem uma limitação biológica que eu não posso romper. Mas também é verdade que você pode tanto melhorar a sua saúde até se curar de certas doenças através do seu pensamento. E também pode adoecer, pode ficar doente, também através do seu pensamento. Então perceba que existe sim aí um limiar muito complicado, muito tênue, onde algo pode ser possível e de onde isso pode passar totalmente o bom senso e cair no pensamento mágico. A ideia de que você controla tudo passa até uma certa ideia de que você é uma espécie de Deus, não é? Mas tem pessoas, veja bem, que literalmente falam que você é um Deus. O que eu acho um absurdo. Falar que nós somos deuses, ou que nós somos um Deus. Então é complicado esse meio, tá? Eu não vou entrar aqui na questão da crença particular de cada pessoa. Eu estou entrando aqui na questão do bom senso. Se você acredita que você é um Deus, é um problema exclusivamente seu, é uma questão exclusivamente sua. Porém, quando isso começa a ser usado para fazer pessoas irem ao erro, para fazer com que pessoas fiquem em uma situação ainda pior do que quando elas começaram a entrar nesses assuntos, a consumir esse tipo de material, de conteúdo, aí é algo que eu me sinto na obrigação de fazer a minha parte e de alertar as pessoas. Tem pessoas que começam a se sentir culpadas e responsáveis por coisas que não são eles culpados, para coisas que não são eles que atraíram. Existe muita meia-verdade nisso tudo que é dito. Existe muito sensacionalismo. Então, é complicado, porque você precisa ter o bom senso, e brasileiro não costuma ter bom senso. Eu tenho que dizer isso aqui porque é verdade. O brasileiro costuma cair em lábia de pessoas muito fácil. Tem muita pessoa aí que fala bem, fala com propriedade, né? Quando uma pessoa começa a falar de modo eloquente, começa a utilizar um vocabulário mais sofisticado, ele passa mesmo uma certa autoridade. E é esse que é o pulo do gato. Alguém que fala com autoridade, alguém que fala muito bonito, posturado, né? Tende a passar muito mais credibilidade e tende a convencer muito mais pessoas. Isso daí acontece com qualquer um, tá? Todo mundo está sujeito a isso. Nós, seres humanos, somos pessoas que naturalmente temos este comportamento na realidade. O comportamento de nós não submetemos a pessoas nas quais nós julgamos ser superior ou que tem aquele aspecto de líder, de liderança. Esse cara sabe mais do que eu. Esse cara tem um conhecimento na qual eu não sei. Então eu vou me submeter a ele. É aquele argumento da autoridade. Quando alguém se coloca como autoridade para cima de você, você tende, até inconscientemente já, a aceitar o que aquele cara está falando. Por isso que hoje em dia é muito comum também, do outro lado, o pessoal mais cientificista vir com aquele papinho. Especialistas dizem, cientistas dizem. É outro artifício que eles utilizam, porque eles sabem que muitas pessoas são extremamente devotas à ciência. Ou então, sabe aquela pessoa que precisa de uma confirmação da ciência para poder aceitar alguma coisa? Mesmo que aquilo não seja necessariamente verdade? Então você perceba que tem dos dois lados, tá? Tanto do lado mais místico da coisa, pessoas que vêm
essa questão mais, né, da autoridade, né, falando, né, de um jeito que pode até convencer as pessoas, mas também do outro lado científico da coisa. As pessoas vêm com um ar de doutor, de pesquisador, de especialista, então toma muito cuidado também. O resumo desse vídeo aqui é que você tem que tomar cuidado e usar de bom senso. Se por um lado você escuta pessoas utilizando até mesmo a Bíblia para poder atrair pessoas com viés cristão, olha, está escrito na Bíblia. A Bíblia também confirma isso que eu estou falando. É muito comum também. Você já percebeu isso? Do outro lado, as pessoas falam, não, a ciência já confirmou. Então entenda, são pessoas utilizando os dois artifícios de mostrar ter um respaldo de uma outra autoridade. Porque sim, tem pessoas que vivem pela Bíblia, os mais religiosos, e tem pessoas que vivem mais pela ciência. É por isso que muitas pessoas acabam caindo tanto no pensamento místico, mágico, mas também no pensamento cientificista. É por isso que a única maneira de você se livrar e não cair em nenhuma dessas armadilhas é usar de bom senso. Porque senão você vai sair acreditando em tudo que te falam. Um cara fala que é possível você manifestar 1 milhão em um dia, e você vai lá e acredita. Qual é a probabilidade? Eu não estou falando que isso não vai acontecer. Isso pode acontecer. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Realisticamente falando. E para todas as pessoas que pensarem isso? Sério mesmo? Então, bom senso. É possível você ficar rico, manifestar 1 milhão na sua vida? Claro que é possível. Em um dia? Em um ano? E fica um pouco mais razoável, não é? Então, perceba que é necessário ter bom senso e usar um pouco também, né, de discernimento. Para você não cair no charlatanismo mágico, pensamento mágico, de que você atrai tudo, de que você é um deus, né? Ou também cair do outro lado, do lado cientificista da coisa. Você fica também preso a um materialismo. E aí você também limita também o poder da sua própria mente. Porque sim, sua mente tem poder. Ela pode fazer coisas extraordinárias. A sua mente tem capacidades incríveis. Mas é aí que tá. Você tem que andar na corda bamba. Para você não cair tanto nem para um lado nem para o outro, né? Então é complicado. Tem muita gente se passando de autoridade. Então é necessário tomar cuidado para não cair nessa armadilha do pensamento mágico, mas também do outro lado cientificista da coisa. Entendeu? Eu sou Fernando Domingues, sou hipnoterapeuta. Para quem quiser ter um contato mais profissional comigo, meu e-mail vai estar aqui. Entre em contato comigo através das minhas redes sociais. E até o próximo vídeo.